Olá, hoje eu apresento o livro O Poder do Hábito e como podemos usar suas ideias na aprendizagem. Gostou? Deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Força invisível puxando a gente de volta para o mesmo lugar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás disso, usando as ideias do livro O Poder do Hábito, para entender como nossas rotinas funcionam e, o mais importante, como a gente pode assumir o controle e reprogramar nosso cérebro para o sucesso. Para começar, vamos dar uma olhada nessa história aqui. É o caso real da Lisa Allen. De um lado, a gente vê a Lisa aos 34 anos, fumante, com dívidas enormes, obesa. Um cenário bem complicado. Agora olha o outro lado, alguns anos depois. Ela corre maratonas, fez mestrado, comprou a casa própria e não tem mais dívidas. Uma virada de chave impressionante. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma pessoa consegue uma transformação tão radical assim? Não foi do dia para a noite. Não foi um milagre. A resposta, na verdade, está na ciência, especificamente em um único hábito que ela resolveu mudar e que acabou gerando um efeito dominó em toda a vida dela. E para entender essa transformação da Lisa, a gente precisa primeiro entender o que acontece dentro do nosso cérebro. A gente precisa conhecer a mecânica por trás de quase tudo que a gente faz, o que os cientistas chamam de o loop do hábito. A ideia central é essa aqui, ó. Todo hábito, seja ele bom ou ruim, segue um ciclo de 3 estágios bem simples. Primeiro, tem a deixa, que é tipo o gatilho, o que dispara o comportamento. Pode ser uma hora do dia, um lugar, uma emoção. Depois vem a rotina, que é a ação em si. E por último, a recompensa, que é aquele prêmio que o nosso cérebro adora e que faz ele querer repetir tudo de novo. E esse ciclo é poderoso, porque a cada vez que ele se repete, essa conexão no cérebro fica mais e mais forte. O cérebro aprende a antecipar aquela recompensa gostosa e o comportamento vira automático. A gente para de pensar para fazer, simplesmente faz. E por que o cérebro faz isso? Por eficiência. Nosso cérebro é meio preguiçoso. Ele quer economizar energia a todo custo. E não é pouca coisa, não. Um estudo da Universidade Duke descobriu que mais de 40% do que a gente faz no dia a dia não são decisões de verdade. É o nosso piloto automático. São os nossos hábitos no comando. Ok, então tem o gatilho, a ação e o prêmio. Mas o que realmente faz essa roda girar com tanta força? Tem um motor secreto aí, uma força neurológica que é a verdadeira chave de tudo. E esse motor se chama anseio, ou, numa linguagem mais popular, a fissura. O cérebro é tão esperto que ele não espera a recompensa chegar. Assim que ele vê o gatilho, ele já começa a desejar, a antecipar o prêmio. É essa vontade, esse desejo neurológico que empurra a gente para a ação. É o anseio que move o hábito, muito mais do que a recompensa final. Um exemplo clássico é o cigarro. A pessoa vê o maço de cigarros, essa é a deixa. Na mesma hora, o cérebro dela já começa a ansiar pela sensação da nicotina. É essa antecipação, essa fissura, que torna quase impossível resistir ao ato de pegar o cigarro e acender. O hábito é todo movido por essa expectativa da recompensa. Certo, entendemos a teoria, mas como é que a gente usa isso na prática? Vamos pensar num ambiente onde criar bons hábitos é fundamental. Tipo, para ter sucesso nos estudos. Uma das ideias mais importantes aqui é pensar na força de vontade como se fosse um músculo. É isso mesmo. Ela cansa. Se a gente usa demais de manhã para fazer um monte de tarefa chata, talvez nos sobre energia para estudar à noite. Mas a notícia boa é que, assim como o músculo, dá para treinar e fortalecer a força de vontade. E tem um experimento famoso que prova isso. Olha que doido, pegaram 2 grupos. Um grupo teve que usar a força de vontade para resistir a uns biscoitos de chocolate e comer rabanetes. O outro pôde comer os biscoitos. Resultado? O grupo que gastou a força de vontade com os rabanetes desistiu de uma tarefa difícil bem mais rápido depois. Ou seja, a força de vontade que se gasta numa coisa faz falta para outra. E o mais legal é que o contrário também acontece. Quando a gente fortalece a força de vontade numa área, como, sei lá, criando o hábito de ir para a academia, isso transborda para outras áreas. Os estudos mostram que isso leva a melhores hábitos de estudo, a pessoa gasta menos por impulso, se alimenta melhor, é um efeito cascata super positivo. E isso nos leva a uma das ideias mais poderosas de todas, os hábitos angulares. São aqueles pequenos hábitos que parecem simples, mas que uma vez que a gente estabelece, eles começam a empurrar e a organizar todos os outros hábitos. Eles são a chave para uma mudança em larga escala. Olha só alguns exemplos práticos para estudantes. Arrumar a cama toda manhã. Parece uma coisa boba, né? Mas está ligado a um maior senso de organização e produtividade durante o dia. Jantar com a família ajuda a ter notas melhores e mais controle emocional.
O foco em um desses pequenos hábitos pode reestruturar o resto do dia. Então o pulo do gato é esse. Em vez de tentar mudar 10 coisas de uma vez e se frustrar, a estratégia mais inteligente é focar em um único hábito angular. No caso da Lisa Allen, o hábito angular dela foi parar de fumar. Isso a levou a começar a correr, e essa única mudança arrastou todo o resto. A chave é achar qual é o nosso primeiro dominó. Outra ferramenta muito útil, especialmente na vida de estudante, é se planejar para os pontos de inflexão. Sabe aqueles momentos de estresse que a gente sabe que vão acontecer? Véspera de prova, um trabalho super difícil. Nesses momentos, a nossa força de vontade está lá no chão. O segredo é já ter um plano de ação pronto. A Starbucks, por exemplo, faz isso de um jeito brilhante. Eles têm um método, um plano de ação certinho para quando um funcionário tem que lidar com um cliente irritado. Isso transforma uma situação de estresse num procedimento quase automático, o que economiza a força de vontade. Da mesma forma, um estudante pode criar um plano. Quando eu me sentir sobrecarregado, eu vou fazer uma pausa de 10 minutos e ouvir música. Beleza, então. Vamos juntar todas as peças. A gente já tem o conhecimento. O próximo passo, claro, é a ação. Como é que se pega um hábito que a gente não quer mais e, na prática, o redesenha? O passo a passo é esse aqui. Primeiro, identificar a rotina exata que se quer mudar. Depois, fazer uns experimentos. Tentar descobrir qual é o anseio de verdade por trás daquela rotina. É tédio? É fome? É necessidade de conversar? Terceiro passo, investigar e isolar a deixa, o gatilho. E por último, criar um plano. Quando aquele gatilho aparecer, a gente executa uma nova rotina, que entregue a mesma recompensa que o cérebro estava buscando. E essa citação de uma grande pesquisadora da área é fundamental. A gente não apaga um hábito antigo, o caminho no cérebro continua lá. O que a gente faz é construir um novo caminho, mais forte, mais atraente, que passa por cima do antigo. Mudança é sobre substituição, não sobre apagar o passado. E com isso a gente encerra. A ciência mostra que a mudança não só é possível, como existe um método para ela. Nós não somos reféns das nossas rotinas. O controle está em entender esse mecanismo e agir com intenção. Então, fica a pergunta para reflexão. Qual pequeno hábito pode ser o ponto de partida, o hábito angular para a sua própria grande transformação?